Já estamos, como você está vendo nas imagens aí, com o Marcelo Paz por aqui, ele que é o novo diretor aqui do Corinthians. Tudo que você pensar aí em contratação de futebol, é esse homem que manda e desmanda, decide ou não decide. Imagino eu que está num papinho com a comissão técnica também, né, Marcelo? Queria que você contasse um pouquinho o que você encontrou, assim, quando você chegou por aqui, porque, obviamente, é um trabalho diferente, né, do que você fazia no Fortaleza, e você chega aqui já precisando derrubar a transfer ban, enfim, para conseguir contratações. Nesse momento, qual é a situação financeira e o que você pensa, assim, de possibilidades de contratação? As contratações do Corinthians, elas vão passar muito mais por jogadores que o clube não vai depender de questão financeira para comprar o atleta e muito mais para pagar salários? Ou o Corinthians tem condições, sim, de contratar jogadores pagando algum valor por eles? Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito boa tarde, Elias também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Encontrei um ambiente campeão de um clube que tinha conquistado a Copa do Brasil, um ambiente com confiança para uma temporada importante que vem pela frente com pelo menos 5 competições. Com mudanças, alguns atletas chegando ao fim do seu ciclo, outros atletas retornando e lacunas a serem preenchidas. Estamos juntos com o Dorival, sempre conversando com a comissão técnica, com o presidente, preenchendo essas lacunas com criatividade. A gente sabe que ainda existe uma reestruturação financeira sendo feita no clube que pagou mais de 100 milhões de dívidas agora nas últimas semanas. Então o desejo de posicionar o Corinthians como um grande player de mercado, como sempre foi, um gigante que é no futebol brasileiro e sul-americano, mas com a responsabilidade de formar um time dentro das condições financeiras que são permitidas. Então isso requer criatividade. Porém, o Corinthians é tão grande que a oferta de jogadores nessa condição, ela é ampla. Os jogadores querem vir para cá, os jogadores se disponibilizam, estão no exterior, querem voltar para o Brasil, no ano de Copa do Mundo, no ano de Libertadores com o Corinthians. Então isso tem, digamos assim, facilitado um pouco o trabalho, porque grandes jogadores querem estar aqui, fazem esse esforço. E quando ligam para cá e falam com os jogadores que estão aqui, e aí, tá tudo em dia? Tá tudo em dia. Os salários dos jogadores estão todos em dia. A primeira parcela da premiação da Copa do Brasil já foi paga. Então há um caminho de responsabilidade financeira sendo feito, mas a gente tem que trilhar para frente com essa mesma responsabilidade, de não onerar o clube e fazer contratações que gerem tantos gastos. Então, podemos ter sim algum tipo de investimento em contratação, mas no geral a tônica vai ser com criatividade e com jogadores que estejam mais livres e queiram vir ao Corinthians, como tem acontecido. É uma camisa muito pesada, né, Elias? A camisa do Corinthians. Óbvio que muito jogador quer jogar no clube, mas saber que o clube está organizado melhora muito a história para os caras que querem chegar, né? Com certeza, né? O Corinthians organizado é outro clube. Marcelo já sabe disso, né? Eu queria te fazer uma pergunta. A sua credibilidade que você adquiriu no Fortaleza está facilitando as negociações? Olha, Elias, eu acredito que sim, porque eu trabalhei 11 anos lá e desenvolvi um network muito grande com agentes, com executivo de futebol, com jogadores, com ex-jogadores, com presidentes de clube, porque eu convivi muito com os presidentes como pares, né? Eu fui presidente por muito tempo, então isso facilita, as pessoas conhecem, mas eu sou apenas um instrumento, o grande é o Corinthians. A gente estar no Corinthians facilita para que essa minha história, essa minha credibilidade seja colocada em prática, mas o grande é o Corinthians, então essa soma positiva ajuda sim, né, porque a gente já tem uma rede de relacionamento, mas também as pessoas que estão no clube me ajudando, a credibilidade do Dorival, uma Libertadores da América, o Renan, que já estava no departamento, que também tem um network muito grande. Então tudo isso facilita, né, para que os contatos sejam feitos e que, evidentemente, possam ter as concretizações. Marcelo, a gente conhece você de longa data, né, do trabalho no Fortaleza, e sempre acho que com muita sinceridade, assim, sendo muito honesto, transparente, enfim, com o torcedor. E a sua chegada aqui, a entrevista foi muito em cima disso também, assim, respondendo acho que com muita clareza todas as coisas. Então eu vou ter que ir em alguns nomes aqui, esperando essa sua transparência, essa sua clareza também. Vamos lá. João Ricardo, por que dessa possibilidade aí de contratação, se é uma lacuna que se entende. Caio César, de fato, é um cara que está chegando. O Wesley, ouvi-se falar aqui ali que o Wesley, quem sabe, queira voltar ao Corinthians. E a última que eu queria que você começasse respondendo, o Alisson, do outro lado, que nem veio hoje pro jogo. Pode chegar? Como é que poderia ser essa negociação? Está acontecendo? Vamos lá. João Ricardo, vamos pela ordem. O João Ricardo é um atleta que já trabalhou com o Dorival. O Dorival conhece bem, trabalhou com ele no Ceará, trabalhou comigo no Fortaleza. O Corinthians tem um grande goleiro titular, que é o Hugo, e tem grandes goleiros jovens, né? Donelli, Cauê e o Longo. Então se entende que precisava de um goleiro mais experiente para equilibrar essa posição. Então esse é o ponto do João Ricardo, porém ele está no final de tratamento.
e só poderá vir se tiver toda a aprovação clínica. Então existe um entendimento, o Fortaleza, por ter caído para a Série B, tem que girar os seus jogadores, né? E aí o João Ricardo talvez ficasse um pouco pesado lá na folha. A gente encontrou essa oportunidade e ele deve vir para cá dentro dessa condição, mas sendo um pedido do Dorival, que conhecia o jogador desde o Ceará. O outro jogador, o segundo, Caio César, vai vir para o Corinthians, está muito próximo. Semana que vem já está chegando por aqui, já tem todo um acerto encaminhado, né? E um atleta jovem. O Dorival pediu jogadores pelo lado do campo, com velocidade, com saúde. Ele é um desses jogadores, então está 98% fechado aí, né? Falta um detalhe mínimo. Ele ainda joga hoje lá pelo clube dele, né? Pelo Al Hilal, e deve desembarcar essa semana. Wesley. O Wesley postou uma foto, né? Ontem aqui eu vi a foto. Vontade de voltar, é muito bem-vindo se ele quiser voltar, mas não teve nenhuma abordagem ainda, né? Conheço o agente dele, mas não teve nenhuma abordagem. Foi a foto de ontem que suscitou todo esse desejo. Um jogador formado na casa, talentosíssimo, foi vendido por uma fortuna, né? Para o rival do Al Hilal, o Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Mas se ele quiser voltar, a gente está de coração aberto, né? Dentro das condições que o clube pode fazer. E o Alisson é um atleta que, quando se fala muito na imprensa, é natural que há o interesse, né? Há o interesse, há o desejo. Dorival também conhece o jogador, entende que ele tem uma função específica que pode ser útil, e tem uma conversa entre as diretorias de Corinthians e São Paulo. Hoje tem um clássico, um jogo entre os dois equipes, então isso deu uma freada, digamos assim, porque não era nem o ideal, né, na véspera de um clássico, mas é um atleta que nos interessa e, se chegar a um acerto, ele pode sim pintar aqui no Corinthians. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua sinceridade com o torcedor. Acho que isso é fundamental. A transparência com o torcedor faz sempre muita diferença. Bom trabalho para você, que certamente você vai ter trabalho nesse ano aqui no Corinthians, tá? Vim para cá para isso, para ter muito trabalho, para me desafiar, para buscar fazer o melhor. E a transparência é uma marca minha. Eu sempre procuro, de fato, falar o que o torcedor precisa ouvir. Nem sempre pode se falar tudo, né? Coisas estratégicas, às vezes, não podem ser faladas. Mas, no geral, com a transparência, eu acho que o torcedor tem uma credibilidade maior do que a gente vem fazendo. Perfeito, muito obrigada por estar junto com a gente por aqui. Obrigadão. Acho que muitas dúvidas, né, foram sanadas aí do torcedor, porque tinham muitos nomes com essa possibilidade, e ele foi esclarecendo nome a nome aqui quem é que pode chegar de fato. O Wesley é que fica mais distante, mas os outros três, de fato, me parece aí uma possibilidade bem grande de acontecer.